O que a Alco conseguia trazer de agilidade em resolver os problemas dos clientes foi um diferencial para que a gente hoje pudesse, como eu te falei, estar dentro aí desses hospitais, dos centros de imagem mais importantes do Brasil. Olá, seja muito bem-vindo ao Vioral Podcast, uma dose oral quinzenal para seus ouvidos. Aqui celebramos 8 anos de histórias incríveis e insights profundos com executivos e empresários da indústria da saúde. Em cada episódio, buscamos conectar mentes brilhantes e oferecer uma conversa autêntica, empática e divertida, que inspira e transforma. Queremos que você se sinta parte dessa jornada. Acompanhe a gente no Instagram, compartilhe suas ideias e descubra os bastidores do universo da saúde. Prepare-se para mergulhar em experiências que vão iluminar seu dia e estimular sua curiosidade. Fala, ouvintes do Vioral! Estamos de volta para mais um episódio. Dessa vez nós vamos trazer o CEO de uma indústria farmacêutica que é referência em diagnóstico por imagem, UTI, neurocirurgia. Nós temos o orgulho de receber, sob a liderança, uma empresa que está crescendo em média 26 por ano. Ele vai contar um pouquinho dessas estratégias e desse crescimento. Está abrindo aí novas frentes de inovação, como terapias naturais. E eu queria desejar as boas-vindas aqui ao Augusto. Augusto, seja bem-vindo ao Vioral. Fala, Paulo. Obrigado pelo convite. Um prazer enorme participar aqui com você dessa 8ª temporada. Podcast que tem sido um sucesso aí nesses anos todos. E vamos lá, vamos para esse bate-papo. Isso aí, legal. Vamos começar, Augusto. Eu já quero começar com o papo quente aqui. Vocês lideram uma empresa aí que tem um equilíbrio entre tradição e inovação, que é o que vocês estão querendo criar na estratégia de vocês aí. Eu queria entender um pouquinho na liderança, né? Você como CEO agora, e obviamente pelos anos de empresa, não é o primeiro CEO da empresa, é uma empresa que vem sendo construída ao longo de muitos anos, mas qual que você diria que foi assim, a decisão estratégica que vocês tomaram que realmente marcou a trajetória da Alco, que foi a virada de chave de vocês? Então, Paulo, a minha trajetória, né, como CEO começa com a morte do meu pai. Eu acho que foi um momento muito importante para mim, como sucessor, né, num momento difícil para a empresa, tomar uma decisão que pudesse mostrar aos funcionários, mostrar para a nossa equipe quanto que essa responsabilidade estava sendo passada para mim. Bom, a Alco tinha 25 anos ali, consolidada, né, em 2 grandes mercados, com funcionários que estavam com a gente por 20, 15 anos. Eu via esse ambiente da empresa desde pequeno, muitos funcionários me viram crescer do lado do meu pai. Naquele momento eu não tinha nenhum cargo de nome bonito, né? Eu era realmente o filho do dono, estava ali aprendendo muito com ele, né? A morte dele foi algo muito rápido e a gente não teve tempo de preparar uma transição. Então acho que nesse momento muitos funcionários se perguntaram sim o que seria do futuro da empresa. Então mostrar para o time, para a família que a gente construiu, né? Que ao longo desses 25 anos, o objetivo meu e da minha irmã, que estaremos a partir daquele momento sendo os CEOs da empresa, o nosso objetivo era o mesmo do meu pai, né? Continuar o legado que ele tinha criado até então, mostrar que a gente ia assumir essa responsabilidade e que o nosso desejo era que os próximos 25 anos também fossem de muito sucesso. Sim. Você já tinha conversado? Vocês tinham conversado, por exemplo, alguma vez você sentou com teu pai para conversar sobre isso ou esse assunto nem tinha ainda acontecido ainda? Esse assunto nunca aconteceu, Paulo, e a gente passou de uma maneira traumática, né? Assim, de uma maneira inesperada, de uma maneira com conflito familiar também no meio. E esse é um assunto que eu gosto muito de falar hoje em dia para os meus amigos, né? Para as pessoas que eu conheço que têm uma estrutura familiar e empresarial parecida com a minha, né? Então, assim, jovens que estão na empresa, onde os pais são os fundadores e, às vezes, com tios, com outros familiares. E eu gosto de falar isso falando um pouco da minha experiência, né? O quanto é importante que esse assunto venha para a mesa antes da hora, né? Que esse assunto sucessão empresarial, que o assunto proteção empresarial, né? Porque a gente aqui está falando da empresa e não exclusivamente da família. Então, esse é um assunto que precisa vir para a mesa, sim, mas como você falou, não é um assunto onde os fundadores gostam de trazer para a mesa, né? Porque eu já ouvi até isso de um amigo, ele disse: meu pai não gosta de falar
quando ele não estiver mais aqui. Sim. Mas essa é uma realidade. E, de fato, é um assunto que precisa vir para a mesa antes da hora. Legal. Olha só, Augusto, para álcool, para quem não conhece, que está ouvindo pela primeira vez falar da álcool, conta um pouquinho, assim, o que é álcool, quais são as áreas de atuação de vocês. Explica um pouquinho para quem está nos ouvindo aqui. Então, a álcool é uma indústria farmacêutica, empresa familiar, como a gente estava falando, localizada aqui no Rio de Janeiro. Começou as atividades em 1988. Era uma atividade secundária do meu pai. Meu pai foi formado em farmácia, especializado em medicina nuclear. Largou um trabalho na Universidade Federal de Belo Horizonte para poder vir trabalhar numa indústria farmacêutica aqui no Rio. Na época, ele acabou desenvolvendo um produto para alergia, um produto que a gente vende até hoje. E aí começou as atividades da álcool em casa mesmo, né? Naquela época não tinha Anvisa, não tinha muita legislação. Então, ele de fato fazia em casa, esterilizava o material, começou um negócio praticamente na varanda de casa, né? Então, ao longo dos anos, a álcool virou um distribuidor de produtos médicos importante e um importante player para a cadeia de indústria farmacêutica também, já que a gente importava e distribuía um produto fundamental no controle de qualidade dessas indústrias. Bom, de lá para cá, 2004, né, a álcool deixa de ser uma importadora, passa a ser uma indústria. Nós começamos o projeto de expansão da empresa na construção de uma indústria aqui em Jacarepaguá e hoje a álcool está consolidada no mercado de diagnóstico para imagem. Esse é o nosso principal mercado hoje em dia. A gente fornece material para os centros de imagem que realizam os exames de tomografia, ressonância e hemodinâmica. Brasil inteiro e já com um pezinho na internacionalização também. É um projeto grande nosso para os próximos anos, mas a gente já colocou um pezinho também. Um spoiler, você já deu um spoiler. Né? Um spoiler, verdade. Uma história curiosa, Paulo, é que todo mundo acha que álcool é um nome estrangeiro, né? O nome de alguma coisa, sei lá, de fora do Brasil. Eu já recebi muitas essas perguntas. E, na verdade, álcool são as iniciais do meu nome. Augusto Luiz Cômio de Oliveira. Assim, eu nem sei quanto que o meu pai, de fato, conseguiu sonhar, né? Onde a empresa chegaria em 35 anos, colocando essa homenagem, de alguma maneira, para mim, né? E é isso, 38 anos desse ano, né? Já a álcool já tá aí com um projeto de internacionalização para começar. Não, que maravilha. Eu queria até falar disso. Até interessante você falar de 38 anos, né? Ou seja, dentro aí, se pegar a tua história, se mistura com a história da empresa, né, Augusto? Assim, basicamente, né? Você sempre pensou, assim, e até perguntando do Augusto, o Augusto sempre falou assim, eu vou trabalhar na álcool, ou o Augusto já sonhou e falou assim, não, eu quero seguir outros caminhos, não é isso? Paulo, eu nunca pensei em nada diferente. Eu acho que isso tem muito a ver com a educação que meu pai me deu e com o fato dele trazer a gente para viver a empresa. Então, na minha vida, assim, eu nunca tive, como você falou, um sonho ou um desejo de trabalhar em alguma coisa diferente ou de fazer alguma coisa diferente, né? Eu fui crescendo dentro da empresa, dentro desse universo, e fui entendendo que a sequência no negócio poderia ser algo natural. Me formei em administração e, bom, foi natural mesmo que eu tivesse dando continuidade no projeto que meu pai começou. Lógico. Agora, imagino que, basicamente, tem o legado do seu pai, mas, Augusto, você deve trazer uma coisa um oxigênio novo para a empresa, porque traz ideias novas, uma cabeça provavelmente diferente em alguns aspectos do seu pai. Como é que você está fazendo para ajustar isso, Augusto, com a história da álcool que já vinha acontecendo, né? Então você tem uma coisa da tradição e de alguém novo que entra com oxigênio novo, com ideias novas, você mesmo contou, com um pezinho na internacionalização. Como é que você está fazendo, Augusto, para gerenciar essa ansiedade? A álcool se consolidou no mercado no tempo que meu pai ainda estava aqui, né? Nós passamos a ser uma marca conhecida, uma empresa conhecida. Recentemente, ano passado, saiu até um ranking com os 20 melhores hospitais da América Latina, sendo que 5 hospitais eram aqui do Brasil, nesse top 20. E a álcool atende os 5 hospitais, né? Bom, Einstein e Sírio-Libanês em São Paulo são reconhecidos mundialmente, e também Moinho de Ventos em Porto Alegre, entre outros. Então, pra gente, como empresa familiar, né, brasileira, esse reconhecimento pra gente é muito legal, é muito importante. Então,
dar continuidade nesse projeto foi algo fácil no sentido de que a gente já era uma empresa conhecida no mercado, a gente já tinha, de alguma maneira, sim, uma tradição, mas, como você falou, foi eu e minha irmã chegando com ideias novas, com projetos novos. Nesses últimos anos, por exemplo, a gente vendeu uma unidade de negócio, passou a focar 100% no diagnóstico por imagem, na linha que a gente já tinha desde então. Então, foram movimentos que foram acontecendo, decisões estratégicas que a gente também foi tomando para dar corpo e dar fôlego no negócio que a gente já tinha. Você está falando bastante da sua irmã, ela também está nesse papel de liderança com você, né, Augusto? Na questão da cultura organizacional, eu acredito que vocês tenham trazido também alguma questão de vocês dentro dessa cultura. Eu queria que você me falasse um pouquinho disso. Como é que está agora a cultura organizacional? O que dá para falar assim de aprendizados, erros? Porque também a gente só não vive de acertos, né? Imagino isso. Mas o que vocês já estão sentindo agora com a mão na massa aí, liderando uma empresa como a Alco? Eu diria que a Alco tem construído esse processo ao longo desses últimos 10 anos. A transição de liderança foi algo inesperado. A gente precisou de uma consultoria para ajudar a gente a definir um plano de sucessão para a gente também, né? Que a gente pudesse traçar as nossas estratégias para que a gente pudesse levar isso para a nossa equipe e, de alguma maneira, começar a construir a cultura que a gente queria trazer. Então, entre erros e acertos, posso dizer que trazer uma consultoria foi algo muito importante. A gente não tinha uma experiência nisso, como você falou antes, né? A gente não... Era um assunto que nunca tinha vindo para a mesa. Então, ter o respaldo, ter a ajuda de uma consultoria especializada nisso pra gente foi muito importante. Isso aí vocês decidiram, até para entender, Augusto, na linha do tempo, vocês decidiram pela consultoria desde o começo ou vocês tropeçaram e falaram, calma, não vai dar? Não, a gente tropeçou e falou, calma, não vai dar, precisamos de ajuda. Eu estava pensando nisso hoje de manhã, Paulo, quanto que as empresas familiares deixam de crescer e deixam de virar algumas chaves por não buscar ajuda especializada, né? Por não buscar ajuda profissional, por ficar muito amarrado às vezes até no próprio fundador, né? Nas decisões, nas estratégias que são muito antigas, né? A gente tá falando, por exemplo, algo de 40 anos, né? Se a gente não tivesse esse fôlego novo, como seriam as estratégias, né? Como seriam as tomadas de decisões? Então eu estava pensando exatamente isso hoje de manhã, lendo um texto aqui, quanto que as empresas familiares deixam de ganhar novos mercados, né? De mudar a sua estrutura quando não buscam ajuda especializada. E, claro, seja de uma consultoria, seja de uma gestão independente junto com a equipe familiar, né? Com a família, com o núcleo familiar. Eu acho que buscar a consultoria foi algo fundamental para que esses últimos 10 anos tenham sido de muito sucesso. Sim. E agora, o que você pode dizer, Augusto, assim, do que você está vivendo de cultura organizacional e desses aprendizados todos, toda essa linha de raciocínio sua, assim, o que ficou claro para você da cultura, assim, para o Augusto, né, empresário, o que ficou claro de cultura organizacional? O que você diria, assim, até recado para quem está nos ouvindo, assim, olha, cuidado com isso, entenda aquilo, foi algo que eu passei e não desejo até para ninguém, porque aprendi aqui. Queria até que você me contasse, relatasse um pouquinho desses processos de aprendizado, o que mais assim te marcou? Paulo, a gente é uma empresa familiar, pequena, e o meu pai sempre fez questão de trazer esse senso de família para os nossos funcionários. A empresa ficou por muitos anos com uma média de 20, 30 funcionários, e hoje o nosso universo é praticamente de 90 funcionários, é um universo muito maior. Então, dar continuidade nesse senso de família, nessa estrutura que foi criada por ele, era a grande dificuldade. Então, quando chega um colaborador novo e vê o quanto cada um da sua equipe ali gosta de trabalhar na Alco, que veste a camisa, que está comprometido com o objetivo que a gente criou, isso pra gente é o principal valor, né? Valor da empresa é a palavra cliente, né? E a gente acaba desmembrando cada letra aí em subvalores, né? Então, compromisso, lealdade, ideais e, bom, por aí vai. Então, a nossa cultura está voltada para o cliente, seja o nosso cliente externo, seja o nosso cliente interno. Então, dar continuidade nisso, fazer com que funcionários que já estavam com a gente há mais tempo
continuasse investindo a camisa com a nossa direção, acho que foi o grande desafio. Agora, vocês dois dividem o comando da empresa. Como é que vocês trabalharam? Vocês também precisaram de uma consultoria ou você já falou assim, não, olha, falou pra tua irmã, pra Juliana, falou, Juliana, eu prefiro, as áreas que eu mais gosto são essa e essa, eu sei que você se dá melhor nessa e nessa, vamos dividir aqui ou não? Vocês olham todas as áreas. Como é que vocês estão fazendo essa, até curiosidade, assim, esse comando da empresa, essa coliderança de comando da empresa? Esse é outro aprendizado que a gente está tendo todo dia. É uma relação irmão mais velho com irmã mais nova, uma relação familiar, traz para dentro da empresa essa estrutura de família, mas a gente precisou, sim, definir o papel de cada um nas tomadas de decisões. Eu me formei em administração, então eu carrego um pouco mais as áreas comerciais, financeiras, estratégicas da empresa, e a Juliana se formou em farmácia, então ela carrega com ela um pouco mais das áreas técnicas do negócio, que tem muito mais ligação com a formação dela. Como a nossa estrutura é só aqui no Rio, nós ficamos, na verdade, um do lado do outro, né? Então, a gente divide sim as decisões, divide sim o dia a dia da empresa, mas foi importante também para a gente fazer essa separação até para que os funcionários pudessem saber a quem recorrer, a quem pedir ajuda, né? De quem eles iam ter essa liderança. Agora, Augusto, é difícil trabalhar com a irmã assim? Vocês sempre se deram bem? Como é que faz para deixar as coisas de família em casa, não trazer para dentro? Ou não dá? Essa coisa é impossível, traz e resolve mesmo? Conta um pouquinho assim, como é que tem sido essa experiência? Não dá para não trazer, mas a gente tem uma diferença de idade não muito pouca, mas também não muito grande, são 5 anos de diferença de idade. Então, sempre foi um relacionamento muito bom, a gente sempre morou junto. A minha mãe, em algum momento, se mudou para Minas, eu fui morar com ela e com a minha irmã, depois eu voltei para morar com meu pai aqui no Rio, depois elas voltaram para morar aqui no Rio de novo, então foi uma relação muito boa. E a gente consegue trazer isso para dentro da empresa. Claro, diferenças de opiniões, divergência de visões, divergência de idade também e de experiência, mas eu diria que, no geral, a nossa sinergia quanto ao futuro da empresa, quanto à nossa responsabilidade com a empresa é muito boa, né? Você comentou no começo, a Alco está entrando num projeto novo e esse projeto está sob a responsabilidade dela, né? Foi uma ideia dela, Sim. Foi um desejo dela de trazer esse projeto para a Alco e, apesar de ser minha responsabilidade no geral, essas estratégias, esse projeto novo tá sobre o guarda-chuva dela ali e ela tá aprendendo muito com isso também. Eu imagino. Agora, eu me corrijo desses números, né? Eu tava lendo, é um crescimento médio de 26% ao ano e vocês têm uma meta de 35% agora em 2025, que é impressionante, né? O que tá nessa pauta dessa estratégia para esse crescimento de 35%? Assim, quais que são esses pilares, Augusto, que vocês estão envisionando até para chegar nesse crescimento aí, que é impressionante, crescer de 26 para 35? Paula, a maior lição que a gente aprendeu, diria até que nos últimos anos, né, com a Covid, onde a empresa ficou praticamente uns 3 meses sem faturamento nenhum, foi que a gente precisava diversificar. O nosso principal projeto agora para os próximos anos é a diversificação e a entrada da Alco em um negócio que está, de alguma maneira, começando ainda no Brasil. São os produtos à base de canabidiol. Esse é um projeto pra gente que tá aí dentro desses 35%. Tá. Como eu falei, a gente precisava diversificar, foi quando a Alco trouxe alguns produtos que hoje já fazem parte do portfólio, mas a chegada dessa dessa unidade de negócios nova, o crescimento da Alco dentro do mercado de diagnóstico por imagem são as 2 estratégias que a gente tem traçadas hoje para chegar nesse número. Aí vocês trabalham, só para entender assim, muitas empresas, você está dando exemplo, atendendo os grandes hospitais, né, mundiais e brasileiros, nacionais, consolidada no mercado, você comentou aqui também para mim. O que eu vejo muito na indústria é que quando essas empresas chegam nesse patamar, a inovação se torna uma coisa mais difícil, né, porque a gente acaba se acomodando, né? Estamos atendendo os grandes clientes, estamos consolidados, o cliente já nos conhece. Como que você e sua irmã têm envisionado para manter a Alco uma empresa que é ágil, que está disposta a explorar novos caminhos, que está mostrando isso para os seus clientes, de que a inovação está no pilar? Você deu exemplo agora da busca por terapias naturais, né?
O que vocês têm pesquisado e olhado para o futuro da álcool? Nós aprendemos muito competindo com as multinacionais. As multinacionais têm muito dinheiro, mas pouca agilidade para resolver o problema dos clientes. E a álcool, na verdade, era exatamente ao contrário. Muita agilidade para resolver o problema dos clientes. Então, quando a gente chegava em algum cliente nosso que precisava de um produto diferente, um produto novo, algum detalhe que ia trazer uma agilidade para ele no processo, a gente conseguia resolver esse problema em 3 meses, coisa que uma multinacional... É mais personalização de produto ou mais modelo de negociação? Mais personalização de produto mesmo. Tá. Hoje o nosso portfólio, apesar de ser os mesmos produtos na função, eles são totalmente diferentes no design. Porque a gente foi aprendendo com os nossos clientes. Eles precisavam de uma válvula diferente, de um tamanho diferente. E claro que isso a gente conseguia expandir para o mercado inteiro. Não era uma necessidade só de um cliente. O que a Alco conseguia trazer de agilidade em resolver os problemas dos clientes foi um diferencial para que a gente hoje pudesse, como eu te falei, estar dentro aí desses hospitais, dos centros de imagem mais importantes do Brasil. Você estava falando da questão da terapia natural aqui, cannabis, né? Esse é um mercado que a gente viu um boom aqui no Brasil. Hoje, várias empresas aí atuando. O que vocês enxergaram nesse mercado, Augusto? O que vocês estão vendo que talvez ninguém tenha visto? Ou por que entrar neste mercado específico? Como eu te falei, esse é um projeto que a Juliana trouxe para a empresa. Era um desejo dela trazer esse produto para a gente. Meu pai, ele faleceu de câncer e a gente queria trazer algo onde a gente pudesse atuar nesse nicho de mercado também. Tá. Então, o canabidiol, ele pode ser usado como produto de melhora de qualidade de vida para quem está passando por algum tipo de câncer, né? Para alguém que está vivendo ali esse momento de tratamento. Então, o grande desafio desse mercado é que ele ainda é muito regulado aqui no Brasil. Diferente de como já acontece em outros países, onde o produto ele é vendido de uma maneira mais informal, aqui no Brasil ele ainda é muito regulado. A Alco está trazendo um produto para ser vendido na farmácia, né? Então segue uma legislação diferente. Então, o grande desafio foi achar um fornecedor que atendesse às necessidades da Anvisa para registrar esse produto. A gente procurou bastante e hoje a gente está aí na fila para receber a nossa autorização de importação, de registro do produto já a qualquer momento. É isso que eu ia te perguntar. Já tem uma agenda? Vocês uma expectativa 2025, Augusto? Essa é uma agenda 2025. Essa é uma estratégia que a gente começou a trabalhar 2 anos atrás, para você ter uma ideia. Então, nesses últimos 24 meses, foram muitas negociações, conhecendo os fornecedores, entendendo quais deles estavam aptos a atender o mercado brasileiro. Então, a agenda é para esse ano. A gente, como eu te falei, está esperando para qualquer momento a liberação da Anvisa para que a gente possa trabalhar. E vai entrar com a marca Alco, Augusto, para o consumidor final? O consumidor final vai ver a marca Alco ou não? Vocês vão entrar com outra marca para esse consumidor paciente? Vai entrar com a marca Alco. A ideia era exatamente essa, que a gente conseguisse trazer um pouco de sinergia do que a empresa já faz no mercado da saúde com esse produto novo. O canabidiol ele é um produto controlado, então ele tem muitas restrições quanto a marketing, divulgação e promoção. Sim. Mas vai ser importado, distribuído e vai estar lá na embalagem o nome da Alco do Brasil, sim. Esse diria assim, é uma experiência inicial da Alco com o paciente direto, Augusto, ou não? Sim, apesar da gente trabalhar no mercado de alergia, onde a gente vende direto para o médico, né? Diferente de vender para uma clínica e tal, mas sim, essa vai ser a primeira experiência da Alco vendendo direto para o paciente, né? Vendendo para a farmácia. A gente está aprendendo muito com esse modelo de negócio, é algo totalmente diferente do que a Alco já fez até hoje. E até por isso nós buscamos profissionais no mercado para poder ajudar a gente, né, para poder trabalhar esse projeto com a gente, porque tinham muitos gaps, muitas informações novas, muitas estratégias, né, um modelo de negócio realmente diferente do que a Alco já tinha feito até hoje. Agora, vou fazer uma pergunta aqui para a gente parar para pensar um pouquinho. Se pudesse voltar 10 anos no tempo, né, que conselho que você daria para o Augusto? O que você falaria para você mesmo, Augusto, de tudo isso que você viveu, aprendeu, em pandemia,
e tudo isso que você está experimentando nos últimos anos? Vamos lá, se eu pudesse voltar, né, 10 anos atrás, como eu te falei, talvez eu tivesse trazido a profissionalização da gestão na empresa de uma forma mais acelerada. Investir mais cedo em gestão estratégica, em processo de governança, poderia ter ajudado a gente a crescer um pouco mais rápido. Nós, assim, a gente está colhendo muitos bons frutos desses últimos 2, 3 anos, né? Realmente eu fico me imaginando como seria se a gente tivesse feito um processo mais acelerado de investimento em processos e em pessoas dentro da empresa. Agora, Augusto, assim, para você, pessoalmente, o que realmente mudou no teu dia a dia ter profissionalizado, trazer essa profissionalização que vocês trouxeram, assim? Qual foi o impacto pro Augusto? Bom, a Alco era uma empresa de um gestor só, né? Meu pai tomava decisão e, de alguma maneira, centralizava tudo o que acontecia na empresa. O mais natural era que eu seguisse o mesmo caminho. E como eu te falei, era uma empresa de 20 funcionários, uma empresa que tinha uma estrutura pequena e foi crescendo muito rápido. Montamos a indústria, mudamos para 40 funcionários, 50 e agora 90. Não teria como eu continuar centralizando as mesmas decisões, as mesmas estratégias apenas em mim. Então, trazer essa profissionalização, né? Trazer um investimento nas pessoas que já estavam com a gente, trazer profissionais mais capacitados, me ajudou a descentralizar muitas das informações, das tomadas de decisões, me ajudou a ganhar mais tempo no meu dia, até para que eu pudesse trabalhar mais na estratégia da empresa e menos no operacional. Que esse foi o principal ganho que a gente teve com essas decisões. Que legado que você quer deixar, assim, olhando assim para tudo que você e sua irmã estão construindo? Se você falar assim, olha, isso quando acabar a minha vez ou quando eu sair e entrar a sucessão, eu quero deixar esse legado para todos os colaboradores da Alco, para as pessoas com quem a gente teve contato, os nossos clientes. O que você sonha, Augusto? Paulo, a visão da Alco é ser reconhecida pelo mercado como a empresa brasileira que faz a diferença na área da saúde. Então, se daqui a 20, 30, 50 anos nós tivermos cumprido com essa obrigação, né, com essa obrigação que a gente criou pra gente, eu vou ter sim uma sensação de ter deixado um legado da nossa empresa para a sociedade. O foco da Alco é a segurança do paciente. Então, tudo que a gente faz, todos os nossos produtos, as melhorias, as inovações que a gente traz é pensando na segurança do paciente. Então, se a gente tiver conseguido cumprir ao longo desses anos a estratégia que a gente está definindo hoje, eu vou ter sim uma sensação de ter deixado um legado positivo, né, para a sociedade. Que maravilha. Agora, esse ano é o ano que a IA sai da teoria e vai para a prática, Augusto. Todo mundo está falando isso. E eu estou perguntando para todos os executivos que vão passar nessa temporada como ele tem utilizado a inteligência artificial generativa, assim, que prompts você mais escreve no teu dia a dia para a gente ensinar as pessoas estilos de prompt, coisas que as pessoas estão fazendo no dia a dia com IA generativa. Eu queria que você contasse um pouquinho do teu uso, Augusto. Assim, você tem usado mais para quê? Que tipo de prompt você está digitando para ensinar as pessoas que estão nos ouvindo aqui? Bom, a inteligência artificial começou na temporada passada e hoje, né, é uma realidade, de fato, não tem como fugir. Em todos os mercados, em todos os ambientes. Eu posso falar um pouquinho do nosso mercado de imagem, né? O quanto que a IA já avançou. Hoje ela está muito plugada ali nos softwares que são usados para processar as imagens, né, que são feitas lá na ressonância, na tomografia. Então, os médicos conseguem em tempo real ter muito mais informação do que antes, auxiliando muito na tomada de decisão de algum diagnóstico, de alguma doença, de algo que seja encontrado. Então, para o nosso mercado, ali, para o usuário final, para o médico, isso já é uma realidade muito grande e a gente tem visto grandes benefícios, né? E para mim, o que eu tenho mais usado hoje em dia são prompts que me ajudem a analisar os dados da Alco. Então, a gente bota lá dentro, né, a nossa venda, o nosso histórico, o que a gente fez naquele mês, o que a gente fez naquele trimestre, e é incrível como a gente consegue ter alguns insights, né, algumas informações totalmente diferentes do que o que a gente conseguia sem a IA. Eu acho que, como você perguntou ali de prompt, eu diria que hoje o que eu tenho mais usado é para ajudar a entender o comportamento de venda da Alco e como maximizar os nossos números para os meses seguintes.
Maravilha. Augusto, queria te agradecer muito, foi um prazer conhecer sobre a sua trajetória, história, conhecer um pouquinho da história da Alco também. Queria que você contasse assim para os nossos ouvintes, se eles quiserem ter contato com a Alco, contato com o Augusto, onde que eles encontram a Alco, onde que encontra mais informações, onde que eles podem se conectar com o Augusto. Então, nos últimos anos a gente passou a aparecer mais nas redes sociais, na mídia de alguma maneira. Isso tem ajudado muito em que a Alco passe a ser mais conhecida pelos médicos, pelos farmacêuticos, pelos técnicos de radiologia, né? Hoje o nosso principal stakeholder ali, e principalmente com as estratégias nossas, né, de longo prazo aqui, de internacionalização, de novos mercados, de novos produtos. Então a Alco tá lá no Instagram, tá no LinkedIn, são nossos principais canais de comunicação. Qual que é o arroba do Instagram? @Alco do Brasil. Boa. E no LinkedIn também, Alco do Brasil. Vai achar a gente, vai me achar lá, né? Eu e a Juliana somos carinhas frequentes no Instagram da Alco, na imagem da empresa. A gente entende que nós fazemos parte da empresa, né? A nossa comunicação tem que ser totalmente alinhada com a da empresa, então quem quiser conhecer um pouquinho mais, é só seguir a gente no Instagram. Maravilha, Augusto, obrigado, foi um prazer. E é isso aí, gente, esse foi mais um episódio do Via Oral e eu fui. Você acaba de receber mais uma dose oral quinzenal para seus ouvidos. Esperamos que a conversa de hoje tenha inspirado novas perspectivas e despertado sua paixão pelo universo da saúde. Se você gostou, não esqueça de nos seguir no Instagram e de compartilhar esse momento com seus colegas. Nossos episódios estão disponíveis em todas as plataformas de podcast para que você possa ouvir onde e quando quiser. Muito obrigada por estar conosco. Até o próximo encontro!